Bom, bem-vindos, senhores. Bem-vindo. Que honra, cara. Que honra. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Gui. Gui. Ou pode falar tudo? Gui Bressan. Gui Bressan. Gui Bressan. Gui, você foi um dos primeiros caras que entrou no canal. Eu lembro. Tipo, cara, não devia ter nem 100 inscritos. E eu lembro que, cara, na época a gente ainda acompanhava, eu pelo menos acompanhava mais de perto, tal, quem tava entrando, quem tava entrando. E entrei lá. Acho que era você tinha uns vídeos no YouTube tocando um violão, não tinha? Aham, sim. Caralho, tipo, tinha curiosidade de saber quem tava entrando no canal. Pô, tá que honra, meu, ter você aqui com a gente. Sério mesmo. Eu que agradeço. E não só você Ivan, foi um dos primeiros a entrar, mas você também era um cara que estava sempre presente, comentando nos vídeos, nas lives e tal. E Gui Bressan é um nome que ficou aí na top of mind, aí, para mim, pelo menos. oh yeah. Com certeza, nas lives aí tem o Gui, tá lá, aparece, né? Nos comentários das lives, provavelmente, das primeiras lives, né? Também. Desde sempre, cara, desde sempre. Gui, então conta pra gente um pouco. Eu quero saber dessa história do teu TCC sobre Bitcoin, mas antes da gente falar sobre isso, que não sei se foi o primeiro TCC brasileiro aí sobre Bitcoin, acho interessante também. Mas queria saber como você caiu no canal, como foi sua jornada e conta o que você quiser. Então, é, começou quando eu tinha um amigo que me introduziu ao anarcocapitalismo, né? Eu nem sabia que eu era ANCAP na época. E aí eu comecei a estudar e tal, e ver conteúdo libertário, e eu acabei, assim, conhecendo o Bitcoin. Eu já tinha ouvido falar antes, inclusive, lá por, sei lá, acho que 2014, 2013, 2014, eu jogava um jogo chamado Rabu Hotel, acho que alguém já deve ter ouvido falar aí. E aí tinha umas moedas lá no jogo que as pessoas compravam com dinheiro e tal. E aí tinha um jeito para conseguir moedas que era fazendo aqueles faucets lá de Bitcoin. E aí conseguiam uns satoshis lá, umas frações de Bitcoin e trocavam por moeda no jogo, né? E daí foi assim que eu conheci o Bitcoin, só que acabou que eu abandonei, eu deixei de lado, não dei muita bola, né? Eu achei que era bobeira. E aí depois, né, por causa desse amigo aí que me fez começar a Tem aprender fácil, vai sobre... fácil, né? É, esse amigo aí que me fez começar a aprender sobre o anarcocapitalismo, eu comecei a ver mais conteúdo sobre Bitcoin. Eu vi também, conheci o Daniel Fraga, né? Isso foi o que? 2017, ali para o meio de 2017, mais ou menos. E aí eu vi o Bitcoin de novo. E aí eu fiquei, pô, isso aí existe ainda? E aí eu comecei a ver, né, preço e cotação, e negócio subindo. E aí chegou ali no final de 2017, e aí na época eu ganhava uma bolsa ali no lugar onde eu estava estudando, e aí eu peguei e me taquei a brincar de fazer trade com, com os trocos que eu ganhava na bolsa e tal. E aí foi assim que eu comecei a conhecer o Bitcoin, foi bem no topo, assim, de 17. Por sorte era quantidade, assim, irrisória, né, de dinheiro que eu comecei a brincar no trade. E aí, nessa época, quando começou ali a só cair o preço do Bitcoin, eu fiquei meio assim, meio quieto, mas no meu canto, mas daí eu comecei a ver as shitcoins e tal, né? E aí eu entrei, comprei umas shitcoin, lasquei, e, e aí depois disso que eu caí assim no canal aí de vocês, e foi ali no primeiro vídeo lá, agora não lembro exatamente o título, mas era porque o Bitcoin é diferente das outras moedas, né? Que assim me deu aquele estalo, né? Que eu entendia a questão da escassez e tal, e dali para frente eu não consegui mais parar de estudar, né? O Bitcoin, e daí chegou onde está agora. Caralho, meu. Que legal. E depois que você viu esse vídeo, teve algum conteúdo específico que você foi ler, estudar, que te ajudou nessa jornada?
Ou, o YouTube ali era a tua principal fonte de informação aí para pegar conteúdo? Então, eu acho que assim como a maioria das pessoas, você vai catando um pouco de conteúdo em cada beco, né? Em cada lugar diferente, você vai achando alguma coisa. E foi assim, mas o canal de vocês ajudou muito, assim, nesse começo, né? Para me dar aquela base que eu precisava, né? Para começar a me aprofundar mais no negócio. E aí eu tinha que fazer, já referente ao TCC, né? Ano Não, passado, pera, antes disso, antes do TCC. Para quem ainda não entendeu essa história da escassez digital e por que o Bitcoin é diferente, que foi o primeiro vídeo que a gente fez, o, qual foi o que a gente falou o que ficou na tua cabeça que te ajudou a cair essa ficha do porquê o Bitcoin é diferente? então, eu estava muito confuso, assim, porque eu ficava pensando, cara, tem muitos protocolos diferentes, todos, assim, com uma finalidade parecida, né? E eu pensava muito, assim, se algum protocolo ia substituir o Bitcoin, né? Porque, para mim, do meu ponto de vista, naquela época, era tudo a mesma coisa, né? Eu não via diferença de uma coisa para outra. E aí, quando caiu na parte da escassez, né? Que a escassez digital, ela pode ser descoberta uma vez, né? Se você copiar o código, alterar alguma coisa, né, e criar outra rede, você está falsificando a escassez, não é escasso de verdade, né? Foi ali que deu esse clique. E claro, por conta, né, de eu já ter começado a estudar o anarcocapitalismo, eu acabei caindo na economia austríaca também, comprei uns livros do Mises, né, e já tinha uma ideia, né, mais da parte econômica também, então não era nem só tecnológica, né, junta as coisas. Eu acho que se eu tivesse só uma base tecnológica ou só uma base econômica, eu não ia ter conseguido entender. Cara, interessante, eu me identifico muito com isso que você falou de achar que um protocolo, na época, né, poderia substituir o Bitcoin. Eu, antes de realmente entender o Bitcoin, esse era um dos meus grandes medos, assim, por ignorância, né, por não entender mesmo. E, cara, graças a Deus que não é um ambiente que a gente tem que ficar correndo atrás de informação e se antecipar para ver qual que é o possível próximo protocolo que pode. Minha vida ia ser um inferno, cara. Eu não ia dormir, ia ser terrível. Que bom que a gente vive num mundo em que não precisa ter esse tipo de preocupação, né? Qual é o próximo protocolo que pode ameaçar ou não e substituir o Bitcoin? Que bom que não é assim, mas eu entendo, para mim também, antes de entender, era uma grande preocupação. Tem que se É, antecipar a isso. tem a questão de que o que vai ser feito, basicamente, é sempre o que vai precisar de menos energia para, como que eu posso dizer, para melhorar, para fazer o improvement do sistema, né? Por exemplo, se tiver alguma falha no Bitcoin, alguma coisa crítica, não vai todo mundo que tem Bitcoin vender os Bitcoins e mudar para outro protocolo, né? É mais fácil simplesmente você corrigir a falha do protocolo. Se tiver alguma coisa, alguma tecnologia nova que formatadora, em vez de você abandonar o Bitcoin, você integra isso no Bitcoin, né? E é isso que me fez entender. E nessa época que você começou a realmente entender, você já estava na faculdade desse curso que você fez o TCC ou não? Você quer falar do que você faz faculdade? Não. Então, não foi faculdade, é o ensino médio Aham. integrado a um curso técnico, né? Ok. E sim, eu já estava. Eu acho que quando eu comecei a estudar sobre anarcocapitalismo e sobre Bitcoin, foi tudo assim meio junto, foi em 2017. Ali eu estava no primeiro ano do curso. E aí, inclusive, no ano passado, ano retrasado, no caso, eu acabei, era o quarto ano do curso, que era o último, né? Eu acabei Curso o quê? Posso reprovando. perguntar? Não. Era curso técnico em informática integrado ao ensino médio, né? Perfeito. Você é E programador, não é também? é mais ou menos. Eu não sou um cara muito experiente, assim, mas eu
peguei uma base ali no curso que eu fiz e a maior parte das coisas eu acabei aprendendo por conta, né, e tal. E aí o meu curso era 4 anos ali e acabou que no quarto ano do curso eu estava meio desanimado, começou essa folia de aula à distância, né, por conta do bichinho ali. E aí eu desanimei e acabou que eu não participei de nada, reprovei no quarto ano. Aí, ano passado, no caso, eu ainda não atualizei o calendário, ainda acho que eu estou em 2020. 2020, agora 2022? Meu Deus. Enfim, aí eu passei e deu tudo certo, né? Reprovei uma vez só. E conta então um pouco dessa história de fazer teu TCC sobre Bitcoin e como foi a reação. Como que é esse TCC? Porque para mim, eu não sabia que tinha TCC também, ensino técnico. Você tem um tutor, um mentor, alguém que revisa, que aprova ou não o tema que você vai escrever? Como que funciona isso? Sim, tem um orientador, só que orientador e co-orientador, ali no meu caso, só que os caras não têm um embasamento técnico sobre o Bitcoin, né? Mas eles têm um embasamento para eu pegar o trabalho que eu estou escrevendo e colocar nos padrões, né, da BNT, enfim, para ficar tudo certo, as metodologias aplicadas e tal, conforme o modelo, né? E aí, como eu tinha que fazer um TCC de qualquer jeito, não tinha escolha se eu quisesse me formar, né? E já tinha bastante gente que tinha dúvidas sobre a parte da rede relâmpago do Bitcoin, como abrir canal, como gerenciar os canais e tal. Eu acabei optando, né, por fazer o TCC sobre esse assunto. Inclusive, o TCC foi meio que um tutorial, né, sobre a BLW, né, Bitcoin and Lightning Wallet, do Anton, que foi descontinuada, mas, enfim, ele agora pegou e juntou os dois projetos que ele tinha separado, uma que era uma carteira que era só de Bitcoin, né, que era Simple Bitcoin Wallet, e a BLW, ele juntou tudo em uma só, né. E aí quem me introduziu essa BLW foi o Fiat Jaf, que a gente trocava umas ideias, se não me engano, foi no canal, no grupo do Telegram, que a gente tá lá. E aí ele me introduziu esse software, né, esse aplicativo, a BLW, que na época era bem chato, assim, de gerenciar os canais, eu não tinha muito conhecimento, para mim era complicado, e eu não gostava de soluções prontas, tipo a Phoenix da Sync lá, que tu só pode se conectar com o Node deles e tal. E acabou que foi uma solução boa, né, a BLW, e eu optei Tá, mas por... calma, desculpa, preciso parar. Me explique, para quem está escutando a gente, qual a complexidade, qual a importância, para que serve esse gerenciamento de canais aí? Pelo menos o principal para entender do que a gente está falando. Sim, então, se você usa uma carteira Lightning, como a Sync, a Phoenix da Sync, né, que ela não é custodial, né, você tem as chaves, só que você só pode, né, se conectar com o nodo deles. Então, a carteira automaticamente, né, quando você recebe um pagamento lá, é aberto um canal, né, entre você e o servidor deles. O problema aí é que você está meio que refém dos caras, né? Se, por exemplo, o node deles ficar offline, a carteira fica inútil, né? Tu não tem a soberania ali, né? Claro, tu pode fechar o canal e tirar os fundos on-chain, mas enfim, isso não é legal, né? É legal você poder escolher os peers, né, com os quais tu vai abrir os teus canais. E aí a BLW ajuda muito nisso, né? Porque se, por exemplo, eu tenho o costume de ir na padaria do seu João, por exemplo, e ele aceita lá pagamento em Bitcoin e tem o Node Lightning dele, né? Numa ocasião dessas. Eu posso, em vez de precisar de um intermediário, né, pegar a BLW e abrir um canal direto com o Node dele, né, de uma forma bem simples, bem intuitiva, e aí eu vou conseguir pagar, né, o que eu consumi ali direto, sem nenhum intermediário. Ô, Gui, mas na prática, não é muito mais confiável o Node da Sync, lá da Phoenix, do que o Node do seu João? Não tem Não, muito mais uptime, estabilidade?
Sim, sim, só que a questão é que você não precisa abrir canais só com o seu João, né, que você vai estar ali direto, né, utilizando o canal com ele. Você pode abrir o canal com qualquer outro peer também. Se, por exemplo, você costuma comprar gift cards ali na Bitrefill, né, você pode abrir um canal direto com eles. Você não precisa de um intermediário, né, da Sync para fazer a ponte, ainda fazer mais hops, pagar mais taxa de roteamento e tal. Abre o canal direto. Perfeito, perfeito. E aí no TCC você deu enfoque, qual foi a perspectiva que você deu para explicar isso? Então, eu dei uma introdução, eu imagino que muita gente que vai pegar o trabalho não tem uma noção assim legal nem sobre o Bitcoin, né? Então, eu dei uma introdução ao protocolo Bitcoin, e aí, depois que terminou essa introdução, o problema da escalabilidade do Bitcoin, das 7 transações por segundo e tal, de você precisar de uma segunda camada, né, para conseguir aumentar essa quantidade de transações por segundo. Aí eu comecei a falar da BLW em si, explicar, né, a parte dos canais relâmpago, de como que funciona. Você acha que isso, você sentiu que isso despertou de alguma forma? Era um curso presencial? Era, né, inicialmente. Era presencial, sim. Você acha que isso despertou a curiosidade de alguns colegas seus lá colegas seus do curso, ou até mesmo dos como é que foi a palavra que você usou? Não é coordenador, dos mentores do TCC, dos Orientadores. orientadores, obrigado, do TCC. Surgiu algum tipo de curiosidade por parte deles de perguntar, pô, me fala um pouco mais do Bitcoin, isso que você está escrevendo, ou não? A preocupação deles era mais técnica para seguir as normas da BNT. Então, dos orientadores era mais assim, só estava ajudando com a parte técnica, né? Não tinha muito interesse sobre o assunto, mas acabou que o outro orientador, que era o cara que é, nem estava, tipo, como que eu posso dizer, não estava tão a par do trabalho, assim, né? Ele acabou que achou interessante, já tinha falado sobre o assunto, né, sobre Bitcoin com ele, e acabou que quando eu terminei o trabalho, ele falou para mim que ia começar a comprar uns satoshinhos todo mês ali, então ali já resolveu, e aí no decorrer dos anos também a gente teve que fazer algumas oficinas ali no campus, e aí, né, vou falar de um assunto que eu gosto, né, daí eu falei sobre Bitcoin lá, eu e aquele colega que eu falei que me introduziu ao anarcocapitalismo, a gente fez uma apresentação sobre ali, bem no começo, acho que foi 2018. Então, Como foi essa apresentação? O que você sentiu? Qual foi a reação do pessoal? tinha tinha um professor lá que não gostou muito, né? Ele estava lá olhando, eu não sei por que, acho que ele se sentiu incomodado, acho que a gente foi ancap demais, assim. E aí acabou que o cara saiu da sala. Mas aí tiveram, assim, O alunos, né? professor saiu da sala? Um professor saiu. A gente estava apresentando, ele Você saiu tem de alguma pista fininho. do que você falou que fez ele sair da sala? Você sabe o Ah, que você falou. sim, agora não lembro direito exatamente o que foi, né? Mas, enfim, a gente estava falando desde da história, né, do dinheiro ali, da parte do que faz o dinheiro ter valor, da questão da escassez, da questão que se você imprimir mais dinheiro, né, você não vai magicamente aumentar a quantidade de bens e capital, então o dinheiro vai perder valor. E aí o Bitcoin resolve isso, né? Eu acho que alguma dessas coisas deixou o cara meio bravo. A questão que eu falei também que, né, o Bitcoin, você tem a tua chave, ninguém consegue te tomar, né? O governo não vai conseguir, né, confiscar os teus Bitcoins, a não ser com furadeira no joelho, né? Então, alguma coisa assim que eu falei, eu acho que ele não gostou muito, e aí acabou saindo. Nossa, que louco, Mas, né, assim, meu? tiveram alunos ali que estavam assistindo também que ficaram, assim, interessados. Sinceramente, eu não conversei com ninguém, é capaz até alguém ter ido atrás para aprender um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que quando a gente está falando sobre o assunto, até a gente aprende mais, né? Sem dúvida. Uhum. Sim. Bom, essa é uma das consequências para a gente do canal também, né?
constantemente a gente tem que falar sobre o tema, discutir, pensar, refletir, e isso invariavelmente faz com que a gente até coisas que às vezes a gente tem como certo, né, mas não pensa, talvez não refletiu muito, não teve que explicar, e quando você tem que explicar é outra coisa, né? Aí a gente se percebe onde estão os gaps aí, onde estão as falhas aí, que precisam ser as lacunas que precisam ser preenchidas, né? Até com as perguntas, né, com as dúvidas do pessoal que está assistindo, né, o que você está apresentando, que você está ensinando, acaba que te incentiva a ir mais a fundo, né? E às vezes até com uma pergunta você acaba, né, percebendo alguma coisa que antes você não tinha percebido, né? E isso agrega bastante no teu conhecimento. Sim, é muito importante, muito bom mesmo. Ensinar para aprender é uma ótima. Depois que você começou a aprender, já se sente mais confortável, começar a ensinar ajuda a aprofundar muito mais, né? E ver perguntas e tal o tempo inteiro estimulado, né? A se atualizar, enfim, é legal. Uhum. Como o Ivo falou, é a sensação que a gente tem aqui no canal mesmo. Todo mundo está aprendendo junto, né? A gente, por mais que a gente esteja assim sempre olhando e aprendendo coisas novas, parece que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Ainda tem muito conteúdo, porque você aprende como funciona uma coisa. E aí, quando você aprende como funciona essa coisa, acaba que você vê que tem outras coisas por trás. Então, se tu for indo, acaba que você nunca vai parar de aprender, né? Enfim. Não, é perfeito o que você falou, Gui. E eu acho que o Bitcoin tem algo interessante e particular, que como ele engloba áreas de conhecimento distintas, sempre tem algo para aprender a mais e também tem uma questão de perspectiva, né? Então, por mais que pode ser qualquer tema, né? Por mais que de repente você entenda sobre aquele tema, às vezes eu escuto o Becas falar, o Dol falar, o Alan falar, alguém que está escutando a gente, alguém algum convidado ou alguém que está ali assistindo o vídeo, né? Comenta. E eu paro para pensar e digo, puxa, eu não tinha visto sob essa perspectiva, né? Eu tinha visto sobre um outro prisma, mas sobre essa faceta eu ainda não tinha pensado e refletido. E isso é fascinante, para mim é maravilhoso. E acho que entra a questão da humildade também, de estar sempre aberto a aprender e a escutar e a ver diferentes perspectivas sobre determinado tema, né? E não tem fim, Uhum. pelo menos sobre o Bitcoin não tem fim. Não tem. Fala aí, Dom. Mas enfim, a rede relâmpago, né, do Bitcoin é uma Dá para das... ver que você é do Fiat Jaf mesmo, né? Rede Relâmpago. Boleto relâmpago também. Discípulo do Fiat Jaf. Fala aí. Boleto relâmpago, olha lá. É uma das soluções, né, de escalabilidade do Bitcoin. Eu andei dando uma estudada por aí que se todo mundo, se cada habitante do planeta Terra utilizasse Bitcoin e quisesse abrir um canal com um peer randômico aí, ia demorar muito tempo para todo mundo conseguir abrir o próprio canal, né? Não ia ter espaço suficiente para todo mundo. E eu, sinceramente, acredito que nunca que todo mundo vai querer abrir o próprio canal, né? Como que eu posso dizer? A maioria das pessoas não querem ter soberania, né? As pessoas preferem um negócio que seja mais cômodo, né? Vão usar alguma solução de terceira camada ou alguma sidechain, alguma coisa assim, algo que seja fácil de usar no dia a dia, né? Então, o projeto do TCC em si foi visado para esse nicho de pessoas que quer, né, ter mais soberania, não para pessoas que só querem usar um serviço custodial e tal. Por mais que eu não veja problema em sistemas que sejam centralizados, porque não tem como descentralizar tudo, é impossível. Tu teria que ter uma teoria dos jogos para conseguir manter o negócio descentralizado, e quanto maior é o teu negócio, menor é a probabilidade de você conseguir, né, descentralizar. É o caso que a gente vê assim nessas redes aí de contratos inteligentes e tal, começa a crescer muito no início,
pode até ser que tenha uma quantidade considerável de pessoas rodando os full nodes, né? Só que conforme vai passando o tempo, vai ficando muito caro. E acaba que Fica vai centralizado. cada vez centralizando mais. Mas eu acho que até essa parte de vocês se focarem no pessoal que quer custódia é super interessante, mas ao mesmo tempo é normal e até quase desejável que haja também outras camadas, né? Porque o importante é on-chain, o pessoal ter soberania. Na parte transacional, acho que já é um pouco diferente, né? Vai sempre ser preciso haver dois grupos, né? Um grupo mais cuidadoso, onde provavelmente estamos todos nós, mas depois um mais massivo, que tem alguns graus de centralização e que tornam essa centralização tem um benefício, que é ser mais fácil de usar, ser, né? Mais simples. E desde que isso seja só em camadas externas, e sei lá, imagina, você tem 99% dos seus fundos on-chain e tem 1% em hot, numa terceira camada qualquer. Não é grave, não é um problema, né? Mas essa parte que vocês estão fazendo, acho super meritória, acho bem legal. Fazendo, desenhando. Sim, realmente a maioria das pessoas vai preferir, né, um sistema que seja mais fácil de usar. E não tem problema em você ter serviços centralizados, né? O problema é você ter um monopólio, né? Você ter só um grupo, dois grupos de pessoas ali escolhidas, né, pelo governo, enfim, que possam, né, conseguir ter a propriedade sobre esses meios de pagamento, como é hoje, com Visa, Mastercard e tal, né? Com a rede Relâmpago, qualquer pessoa que tenha um conhecimento técnico hoje e uma quantidade, não precisa ser muito grande de capital, já consegue, né, se tornar um processador de pagamentos para terceiros. Então acaba que você tem muita concorrência e quanto mais concorrência você tiver, né, melhor vai ser para o usuário final. Ele vai ter mais uma probabilidade maior de encontrar um serviço que satisfaça a necessidade dele. É só o fato de ser possível já é algo revolucionário, né? Acho que eu escutando o Gui, eu entendo o que o Becas está falando, mas escutando o Gui com essa perspectiva tão soberana, mesmo na Lightning Network, é algo que é isso. Só o fato disso existir, de ser possível, né? Você poder fazer isso já é algo inacreditável, né? Algo que era impensável pouquíssimos anos atrás. Estamos falando do quê? De 3 anos atrás? Isso já não, enfim, você não. É, não- a, a esse tempo era só o Silvio Santos, gente como o Silvio Santos que conseguia abrir o próprio banco. Hoje em dia você tem alguns bitcoins aí, você tem liquidez, você pode abrir um banco aí na internet, dois palitos. Uhum. E aí com a questão de criptografia de chave pública, tu consegue ter também, até se for um anônimo, você pode prover serviços, né? E por meio da tua fingerprint ali da chave pública, você consegue comprovar que você é você e você consegue ter uma reputação sem ninguém saber nem quem você é. Então, isso também é muito bacana, porque pensa num cenário onde uma pessoa tem um serviço que muitas pessoas usam e está custodiando um montante muito grande de satoshis, né? Acaba que o proprietário desse serviço, né, vira um honeypot. Então, com a criptografia de chave pública, esse cara pode ser anônimo e mesmo assim ter uma reputação, né? E podem ter vários anônimos competindo no mercado também. Enfim. É louco. Muita Oh, gente que yeah. está te ouvindo deve pensar deve falar, esse cara é meio maluco, mas você já leu o Indivíduo Soberano? Eu Sovereign acho que Individual? não. Não. Eu acho que não. Cara, vale você ler porque ele fala disso também. E é um livro dos anos 90 e é muito louco como eles conseguiram prever várias coisas que estão acontecendo hoje com o Bitcoin. E o que você está falando, várias coisas que você está falando, estão exatamente ditas aí no livro. E é isso que eu acho fascinante, né? O indivíduo poder ter acesso a todas essas coisas hoje
enfim, é isso. Independência no cyberespaço. Soberania total, soberania total. Uhum. Ter essa identidade aí digital, ter essa conseguir criar essa confiança, né? Reputação, Isso. por meio de uma chave pública. É muito louco isso. Eu até tenho um canal, Ancapistola, que também tem alguns conteúdos aí que vocês fizeram, que eu fiz alguma coisa meio parecida ali também, mas também eu abordo a parte de chave pública, chave privada, para fazer criptografia de arquivos e para assinar também, né, mensagens e tal. Tem uns tutoriais bacanas ali, que volta e meia eu preciso de fazer alguma coisa e aí eu não sei como que faz, eu estudo, e aí para eu ter meio que um backup mental do negócio, eu pego e faço um tutorial e jogo ali no canal, né? Aí tem mais gente que aprende aquilo e eu tenho um backup também. Se um dia eu esquecer, eu pego, volto ali e vejo como que faz. Legal. Ô, Dom, isso que ele está falando de reputação, não é algo que o John Carvalho está fazendo? Daquele É, podcast que você mandou? Tem algo relacionado ou não? Estou conectando mal os pontos. não, tem você chegou a ver Gui, isso aí? Como é que chama esse Sinônimo. sinônimo? É um protocolo aí que eles estão querendo criar um protocolo para exatamente. Mas, cara, tem muita gente correndo atrás de alguma coisa do estilo, de você usar a chave do Bitcoin, né, como um identificador, assim, para um sistema de reputação. O negócio o desafio é como é que chama? O oráculo, né? Quer dizer, onde fica, né? Quem define o que é verdade, né? No, onde vai ficar essa informação, né? Se ela pode ser tirada do ar, né? Se é num site, pode ser, enfim, tem várias. Quer dizer, as chaves resolvem o problema, porque só, né? Se for tudo criptografado realmente e tal. E você tem que descriptografar manualmente, não tem como falsificar isso aí, né? Mas sei lá, a informação não pode desaparecer, né? Pode, não tenho, enfim. Cara, eu tenho que me aprofundar nesse tema aí. É complicado. Até hoje, se você for parar para ver, é, basicamente as chaves de vários serviços assim que você usa, que utiliza de chave privada e chave pública para autenticar alguma coisa, depende, né, de um servidor central, né? E isso aí, se esse servidor central for atacado, né, algum farsante pode se passar, né, por aquela empresa que te fornece o serviço ou alguma coisa assim. Então, isso é um tanto quanto complicado de resolver, né? E você ter um livro-razão com 100% de garantia ali que você não vai perder aqueles dados, que eles não vão ser falsificados, para escalar é muito difícil, porque não tem como você construir uma cadeia de incentivos para garantir que aquilo vai estar disponível, né? Como tem hoje o IPFS lá, que falam que é um sistema para você ter tipo uma nuvem descentralizada, um negócio assim. Na prática funciona, sei lá, como um torrent. Se os nodes, né, não tiverem mais incentivo para distribuir aquele conteúdo, já era, tu perdeu, né, os dados. É bem complicado isso. Para você conseguir ter um sistema de reputação bacana, a melhor maneira que tem, do meu ponto de vista, é você fazer isso peer-to-peer. Eu, né, tenho reputação com uma outra pessoa, essa outra pessoa passa a minha chave para outra. Então, sempre você tem uma pessoa de confiança passando uma reputação de outra pessoa de confiança, né? É complicado você fazer isso num sistema só, né, e garantir que vai estar sempre disponível. É o Web of Trust, né? Aquele WOT, que ainda existe, eu acho. Ainda tem gente que opera nesse tipo de sistema, como é que fala? Compra e venda de Bitcoin, usando aí reputação. Ou seja, isso, amigo indica, e aí você entra na lista e você sabe, esse indivíduo, essa chave falou que essa Sim, outra chave é ok.
E aí, e essa chave aqui, ela é tipo, ela é confiada por essa outra chave, essa outra chave, essa outra chave, e essa outra chave eu confio. Então, aí Uhum. você encontrou, né? Ou seja, por né, associação, você pode confiar, então, nesse novo indivíduo aí, essa nova chave que você não conhecia até então. Isso, você não precisa confiar em alguém que não tem reputação contigo, né? Mas por meio de alguém que tem reputação contigo, tu consegue ter contato, né, com outras pessoas com reputação. Peer-to-peer, né? Não precisa de nenhum sistema para centralizar a informação para resolver esse problema. É questão das pessoas utilizarem as ferramentas, né? É isso que eu acho que é um negócio que não é tão user-friendly, né? Até por isso que talvez não seja tão utilizado, né? O pessoal sempre vai ir para o lado que é mais fácil, na maioria dos casos. Para usar algo que não seja user-friendly, tem que ter um incentivo econômico muito grande, né? Ou necessidade mesmo, tipo, É, não tem outra forma. é. Mas tecnologia tem aí, é só o pessoal querer usar. Muito bom, Gui. Muito bom, Gui. Esses caras do Synonym, eles querem tentar, né, criar a interface, melhorar essa interface, essa mesma ideia do Web of Trust, mas com uma interface bonitinha e a gestão da chave ela seja um pouco mais, tipo, toda a parte, né, de criptografia seja mais streamline, assim, o app faz por você, mas você tem uma seed, você tem um backup, garantia de que é local, como se fosse uma carteira de Bitcoin, né? Ou seja, com o mesmo pensamento assim, de segurança da chave de uma carteira de Bitcoin, mas com esse layer aí de reputação também. Eu acho que. Eu acho não. Eu sei que o Fiat Jaf está desenvolvendo também ali um sistema. Noster, né? O negócio. Isso aí. É tipo uma rede social, entre aspas, né? Que é completamente peer-to-peer. Não precisa de um servidor. Eu não fui muito a fundo, mas eu achei bacana. E usa dessa questão de chave pública, chave privada, enfim. Só que é um negócio que, como o criador não tem um lucro direto com isso, acaba que evolui muito devagar, né? Quando você tem um incentivo econômico para desenvolver alguma coisa, vai bem mais rápido. Então, acho que esse pode ser o principal, né, principal motivo, né, para não ter um negócio assim que é peer-to-peer completamente para questão de reputação, comunicação e tal. É já mestre, cara. Ele não para, né, meu? Não para, é só olhar o Git dele, ele faz uns quantos commits por dia ali. O cara A não primeira para. execução prática super, né, utilizável aí é o LN out, que é desse tipo de ideia, né, de usar uma chave de Bitcoin para fazer login, né, para se identificar num sistema. O LN out, que é exatamente que é né, o Fiat Jaf aí tá, se não foi ele quem escreveu, né, o protocolo, Tá envolvido. tá envolvido, é. Eu acho até engraçado. Em tudo que é repositório que eu vou de coisa que tá relacionada a Bitcoin, é open source, tá o cara lá comitando, mano. É incrível. A máquina. Eu me lembro daquele, fizeram meme lá do Julius lá, e quando você estiver no banho, eu estarei lá. É muito isso.